Para. Olá, leitores, como estão vocês? Eu espero que esteja tudo bem por aí. Aqui é a Jaque e esse vídeo, ele tá um pouquinho diferente, né? Eu resolvi gravar um vídeo em pé hoje, então talvez o áudio ele não fique como sempre. Esse áudio fique um pouco diferente que o normal, que vocês estão acostumados, mas eu resolvi mudar um pouquinho o formato nesse vídeo. As últimas semanas elas têm sido bem difíceis, com muitas transformações, com muitas tragédias e muitos problemas para resolver e muitas mudanças que estão acontecendo e ao mesmo tempo alguns dias de refúgio com a família e busca de novas possibilidades de vida. Eu vou contar um pouquinho para vocês também sobre isso nos próximos vídeos, mas vem uma mudança por aí na minha vida. Enfim, que eu resolvi gravar esse vídeo em pé. Eu espero que dê certo, eu espero que fique bom. E esse vídeo é para falar sobre algumas leituras que eu fiz em maio, em meio a tudo que aconteceu. Eu consegui terminar alguns livros. E eu também quero falar dos livros novos que chegaram aqui em maio, de algum jeito. E também de um pacotinho que chegou agora da Companhia das Letras no início de junho, que é o primeiro pacotinho que eu recebo de editoras depois de mais de um mês, né, das minhas parcerias e depois de tantos problemas, né, e num momento em que as entregas estão paralisadas, né, por causa das enchentes. Então acabou que esse laço com as editoras ele ficou meio, né, interrompido e ao mesmo tempo que os nossos laços por aqui também tiveram que dar uma pausa. Então foram muitas questões e eu quero mostrar para vocês então, para começar, o primeiro pacotinho que chegou aqui direto da Companhia das Letras. Eu cheguei da casa da minha família hoje de manhã, e aí eu peguei o pacotinho que meus vizinhos queridos puderam receber pra mim. E, ó, pacotinho lindinho, curiosa. Na verdade eu já sei que livro é. Curiosa pra ver a capa, curiosa pra ver o livro. Mas se vocês vão gostar desse livro. Vamos lá. Tcharam! Primeira vez que eu abro um pacotinho, né, aqui no canal. Nunca tinha feito isso até então. E vamos lá, vamos ver que livro é. Veio uma cartinha. Que legal. O livro é esse. Se chama Virgínia Mordida, da Giovana Vieira. Aí na capa diz assim: galopante, sem rodeios, nu, cru, imperdível. Andrea Del Fuego. Achei linda a capa, olha. Eu peguei o e-book desse livro e não foi um livro que eu escolhi para receber o exemplar físico, né, da parceria com a companhia. Agora tá funcionando dessa maneira, parceria em 2024, né? Cada parceiro pode escolher 2 títulos físicos para receber. E eu acabei escolhendo outros títulos que acabaram nem chegando no mês de maio, né, por causa daquilo que aconteceu. Mas aí recebi esse, o Virgínia Mordida, que fiquei bem feliz. Um livrinho a mais que eu não tinha escolhido para receber o físico, mas que eu tinha pego em e-book porque me interessou. Achei linda essa capa. Olha o que diz aqui: Virgínia tem uma família aquilombada, uma carreira brilhante e 2 amigas amorosas e leais. Enquanto Henry é um astro-mirim argentino que, além das marcas de abuso causadas por uma mãe com síndrome de Munchausen por procuração, carrega consigo uns galos de briga e um pai inventado. Meu Deus, tem mais. Bem interessante, tá lindinho o livro. Eu espero que vocês estejam conseguindo ver bem essa capinha do Virgínia Mordida, da Giovana Vieira, que nasceu em 1985 em Vila Velha, no Espírito Santo. É formada em jornalismo, é autora do livro de poemas Deserto Sozinha, que saiu pela Pedregulho. E Virgínia Mordida é seu primeiro romance. E o livro Virgínia Mordida foi finalista do Prêmio Kindle de Literatura em 2021. Super perdida aqui e levemente preocupada com o áudio desse vídeo. Vamos ver se o meu microfone aqui na mesa vai conseguir captar a minha voz. Não sei se vai fazer alguma diferença, né, pro áudio desse vídeo. Mas enfim, vamos lá. Sobre as leituras que eu terminei em maio. Fiquei 10 dias de maio sem conseguir ler quase nada, mas
Ali nos primeiros dias de maio, antes da inundação chegar na minha rua, eu tinha terminado de ler 2 livros. Um deles eu terminei de ler no dia 1º de maio, que foi o Em Agosto Nos Vemos, do Gabriel Garcia Marques. Esse livro é um livro póstumo do Gabriel Garcia Marques. Ele foi traduzido aqui no Brasil e publicado agora em 2024. Ele foi traduzido pelo Éric Nepomuceno, que é um grande tradutor da língua espanhola, inclusive foi amigo de Gabriel Garcia Marques. E esse livro, ele é um livro curto, é um livro que o Gabriel Garcia Marques já tinha mencionado em palestras, inclusive com José Saramago. Ele já tinha publicado um dos capítulos numa revista, inclusive. Ele tinha uma intenção de publicar esse livro junto com outros textos, né? Porque a história de Em Agosto Nos Vemos é uma história bem curta, é meio que uma novela. E no final da vida, o Gabriel Garcia Marques, então, ele estava com vários problemas de memória e ele já achava que esse livro não estava bom o suficiente. Então, esse livro aqui ficou entre os materiais dele. Inclusive, a assessora dele guardou todas as formulações que o Gabriel Garcia Marques fez sobre esse livro. E agora, recentemente, os filhos do Gabriel Garcia Marques resolveram publicar esse livro, a despeito da vontade do pai, né, que não queria publicar. Eles dizem no texto introdutório que eles acharam que talvez fosse a condição já de saúde do pai que o impediu de reconhecer a grandeza desse livro, então eles acharam que seria justo com os leitores trazer esse livro ao público. Eu confesso que eu gostei muito dessa leitura. Eu li do Gabriel Garcia Marques até hoje apenas os 100 Anos de Solidão, então esse é o segundo livro dele que eu leio. E eu adorei o livro. Acho que claro que não é um 100 Anos de Solidão, obviamente não é um 100 Anos de Solidão, né? Ninguém espera isso, mas é um texto muito delicado, é um texto que tá bem redondo, eu considero que ficou muito legal o final da história, é um texto muito bom de ler. E ali naqueles dias, né, do final de abril, início de maio, que já estávamos preocupados com as chuvas, eu peguei esse livro e ele me acalentou, ele me fez bem, foi uma excelente companhia. E aqui tem a história de uma mulher que todo ano, em 16 de agosto, ela pega uma barca e vai para uma ilha visitar o túmulo da mãe dela. Então a história se passa com a Ana Madalena Bach, tem várias referências musicais sim, várias referências literárias também, então é um prato cheio nesse sentido. E até que ela conhece um homem numa dessas viagens para a ilha, para visitar o túmulo da mãe. E ela vive alguns momentos com esse homem que são muito decisivos para ela e que acabam marcando essa história, né? E trazendo o enredo do livro. Então eu gostei muito, acho que vale a pena ler Em Agosto Nos Vemos, do Gabriel Garcia Marques. No iniciozinho de maio eu também terminei de ler esse livro aqui, que é O Perder a Mãe, da Saidiya Hartman, Uma Jornada pela Rota Atlântica da Escravidão. Esse livro ele foi traduzido pelo José Luiz Pereira da Costa e tem revisão técnica e pós-fácil da Fernanda Silva e Souza, que é uma pesquisadora que eu já falei que eu admiro muito, né, que várias vezes, inclusive ela é uma excelente tradutora também. Esse livro, então, ele é um livro que me acompanhou ao longo dos últimos meses. Eu ganhei esse livro de presente da minha irmã no ano passado e eu comecei a lê-lo ali por outubro, novembro, e eu fui lendo, e agora em maio, no iniciozinho ali de maio, nos primeiros dias também, eu consegui ler as últimas páginas. Acabou que com toda aquela tragédia eu não voltei pro livro ainda, eu não voltei para revisar as minhas notas, para fazer apontamentos, porque é um livro bastante complexo. A Saidiya Hartman, ela se tornou para mim uma das pesquisadoras, historiadoras mais admiráveis, justamente por casar tão bem esses dois temas que me interessam muito, que são a história e a literatura, essas duas grandes áreas, né? E trabalhar tão bem tudo isso. E nesse livro, Perder a Mãe, então, ela fala sobre memória, história, sobre o percurso de uma pesquisa acadêmica, e ela permeia tudo isso com a própria história dela e da família dela. Então fica um livro interessantíssimo de ser lido, ela traz excelentes perguntas sobre a história da escravidão. Esse livro começa contando então sobre a ida da Saidiya Hartman para Gana, na África, que foi
uma das regiões então que mais teve presídios e calabouços, onde as pessoas que eram pessoas livres e se tornavam escravizadas, ficavam depositadas até serem trazidas para a América. Ela visita alguns desses calabouços, por exemplo. Ela vai lá em busca de respostas, em busca talvez de algum pertencimento, e um spoilerzinho já, ela não encontra nada disso. Uma das coisas mais interessantes que esse livro me apresentou foi para a questão da violência dos arquivos sobre a escravidão, principalmente sobre o silenciamento em torno de um número gigantesco de mortos, de pessoas que morreram ao longo dos séculos, né, de tráfico atlântico de escravizados na Era Moderna. E sabemos nesse sentido, né, que o Brasil foi um dos países que mais recebeu pessoas escravizadas ao longo da Era Moderna. Os Estados Unidos também, né, foi um dos países que mais receberam pessoas escravizadas. E aqui ela vai fazer um pouco desse panorama, elaborar diversas questões, colocar os seus sentimentos também como uma historiadora, como uma pesquisadora negra, como ela enfrentou então esse silenciamento sobre tanta violência e morte, né? Essa falta de registro sobre essas pessoas. E é um tema fundamental, né? Como entender o mundo de hoje, as estruturas sociais que vivemos, as desigualdades, se não falarmos sobre esse tema, né? Então, é um livro fundamental, é uma leitura acessível, e eu tô louca para continuar lendo Saidiya Hartman. É claro que antes eu preciso voltar para esse livro, eu preciso elaborar mais as ideias dele. São muitas ideias, com certeza é um livro para me acompanhar por muito tempo, mas tem algumas coisas pontuais aqui que eu quero elaborar melhor e trazer em forma de texto, em forma de vídeo para vocês. Outro livro que eu terminei, esse foi no finzinho de maio, né? Esse livro aqui, que é um livro de ensaios da Virginia Woolf, O Sol e o Peixe, prosas poéticas, com tradução do Tomás Tadeu. Essa edição aqui feita pela Autêntica, tem essa capinha que é muito fofa, né? Eu gosto muito das edições Autêntica para Virginia. Tem algumas pessoas que eu sei que não gostam muito. Aí tem essa capinha dura preta e essa jacketzinha colorida. Eu adoro. Esses textos aqui foram reunidos pelo Tomás Tadeu. Ele encontrou então um elo entre esses textos, que é a questão da poesia. E O Sol e o Peixe é um título, né, de um dos textos da Virginia Woolf, que ela fala nesse livro sobre um eclipse solar e sobre a visita ao aquário. E é um livro com muitas metáforas, com muitas passagens poéticas, muitas imagens construídas pela Virginia, que ela exercita muito isso no texto. O primeiro texto que eu li desse livro, que eu tinha lido já quando eu comprei esse livro, que foi há uns 2 anos, eu li o texto sobre estar doente, que é um texto muito famoso da Virginia. Ela fala, ninguém na literatura, né, fala sobre a doença, que é um tema fundamental. Tem um trecho aqui, então, nesse ensaio sobre estar doente, que ela fala assim: realmente estranho que a doença não tenha encontrado seu lugar, juntamente com o amor e a batalha e a inveja, entre os grandes temas da literatura. Então, um texto lindo da Virginia. Esse livro aqui também tem outros textos, um sobre o Montaigne, então ensaísta, e é um ensaio lindo de elogio para o Montaigne. Eu tenho aqui os ensaios do Montaigne e eu fiquei com muita vontade de ler. Faz um tempo já que eu tô com vontade de ler esses ensaios, porque eu acho que vou gostar muito. Eu gosto muito de ensaio, então como é que eu não vou ler o cara, né, que praticamente fundou o gênero ensaio. E aqui esse texto é muito bonito, fala sobre escrita, fala sobre leitura. Gostei muito mesmo desse texto dela sobre o Montaigne, ela analisando as coisas que o Montaigne escrevia também. Nossa, me deu muita vontade de ler Montaigne. Depois tem um texto dela sobre o pai, Memórias de uma Filha, sobre o pai da Virginia Woolf, o Leslie Stephen, que foi um grande historiador, biógrafo inglês, inclusive montanhista também. Ela disse que ela não pegou a fase montanhista e aventureiro do pai. Quando ela nasceu, ele já tinha meio que se aposentado nessa parte da vida.
Mas esse aqui é um texto tão maravilhoso. Nossa, esse texto aqui é muito bom. Inclusive os conselhos que ele dá para Virginia sobre escrita são incríveis. Tem um texto sobre a paixão da leitura, que é um texto maravilhoso também. Tudo que sobre leitura, escrita, tudo isso que amamos, sabe? Eu fico particularmente emocionada de ver numa escritora que eu tanto adoro tantas identificações, digamos, né, sobre essa grande paixão pelos livros. E ela era uma grande apaixonada pelos livros, pela leitura. E esse texto é maravilhoso. Então, esses são os textos da seção A Vida e a Arte. Aí tem outra seção chamada A Rua e a Casa, e nesse tem 3 textos também, que são Flanando por Londres, Anoitecer sobre Sussex e Sobre Estar Doente, que sobre Estar Doente é um texto maravilhoso também, é o meu preferido dessa seção. Falando por Londres também é lindo. Quem já leu Mrs. Dalloway, né, tem uma ideia do que é ficar falando por Londres com a Virginia Woolf. Mas em Mrs. Dalloway ela é muito mais poética, né, talvez, do que em outros momentos, tipo naquele livro Crônicas Londrinas, não sei se vocês conhecem, a Virginia ela é muito mais objetiva, ela tenta escrever, ela diz como um homem, observar de forma concreta, né, sem ser tão poética, sem tanta construção de imagens, ou ao menos ela constrói as imagens de uma outra maneira. E na seção 3, O Olho e a Mente. Aí tem um ensaio sobre a pintura, um ensaio sobre o cinema e um ensaio que se chama O Sol e o Peixe, que dá título para o livro, que é um ensaio que ela fala sobre um eclipse que aconteceu e sobre a visita ao aquário. Então, que livro lindo, mais um livrinho da Virginia maravilhoso. Que delícia, Virginia. Eu tô lendo os diários dela também. Vamos ver quando que eu vou conseguir terminar esse 3º volume dos diários publicados pela editora Nós. Então, esse livro de ensaios dela aqui foi bacana. Eu fiquei feliz de ter lido ele em maio. Inclusive, 1 ou 2 textos ali, esse sobre a paixão da leitura, eu li naqueles dias de enchente, eu consegui ler naqueles dias. Eu pensei, vou pegar os ensaios da Virginia e ver se eu consigo, né? Se vai ser legal. Pois bem, os livrinhos novos, outros livrinhos novos, né? Eu comecei com o book haul, falei das leituras e agora eu vou mostrar os livrinhos. Eu troquei no sebo, eu tinha um saldinho de troca e eu troquei no sebo. Ali depois que a água baixou, eu fui lá no sebo ver se estava tudo certo e o sebo Soleira aqui de São Leopoldo, ele ficou bem, infelizmente de Porto Alegre, né? A água chegou, né, no sebo Soleira de Porto Alegre, mas o sebo Soleira aqui de São Léo ficou ok, então fiquei muito feliz. A água não chegou lá. E eu troquei o meu saldinho que eu tinha ainda pelo livro da Clarice Lispector, Água Viva, que é um livro que uma amiga me indicou uma vez também. E eu preciso ler mais Clarice. Eu li alguns contos dela e poucos contos, na verdade. Uns 3, eu acho, 4. E Felicidade Clandestina é um conto que eu adoro, que foi a Jade, minha amiga, que mandou eu ler. E eu também li A Hora da Estrela, que eu amo. Eu amo A Hora da Estrela, eu acho um livro fascinante, eu quero muito reler, inclusive. E agora eu tenho o Água Viva para ler da Clarice também. Espero gostar. Eu ouvi o podcast da 451 com a entrevista que a Clarice Lispector fez lá nos anos 70, um pouco antes de morrer. E ela é uma mulher fascinante, foi uma mulher fascinante, né? E ainda é, com certeza, porque a palavra dela, né, tudo que ela escreveu, a voz dela ainda ecoa, né, até os dias de hoje. Então, é uma escritora que eu quero conhecer um pouquinho mais. O Pátio, eles estavam com uma promoção de 30% de desconto, com doação de uma porcentagem das vendas dos livros para os animais atingidos pela enchente aqui em São Leopoldo. E aí eu fui lá com a minha amiga Carol tomar um café e vi 2 livros que eu queria, que são Os Ensaios Seletos, da Virginia Woolf, que é esse livro aqui, com tradução do Leonardo Froes, publicado pela Editora 34. Eu queria muito esse livrinho. Tem alguns ensaios que estão aqui, que eu já tenho em outros livros da Virginia, né? Então, por exemplo, Pensamentos de Paz durante um ataque aéreo e a morte da mariposa. Por exemplo, Sobre Estar Doente é um ensaio que também tá aqui. Então, várias edições, né, do ensaio da Virginia, ou pelo menos 2, né, que eu vou ter agora. Eu não tenho a ediçãozinha separada do Sobre Estar Doente que a editora Nós fez, que é bem bonitinho. Eu vou deixar a capinha aqui pra vocês e parece que é uma excelente tradução também. Se não me engano, é da Ana Carol Mesquita
ou é da Maria Rita Viana. E eu também vi lá no pátio o Conversas entre Amigos, da Sally Rooney, com tradução da Débora Landsberg. Vocês sabem que eu li o Belo Mundo Onde Você Está e no mês de abril, né? E eu adorei, eu amei muito. Eu já tinha lido Pessoas Normais, que eu tinha gostado bastante da Sally, e agora eu li Belo Mundo também. E agora eu vou ler Conversas entre Amigos, que inclusive eu já comecei, tá uma delícia a leitura. Então, aí, tô esperando livros, depois de ler esse, né? Vou esperar o livro novo da Sally Rooney, que vai sair esse ano ainda. E espero que a Companhia das Letras me mande. E era isso no vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que a qualidade do vídeo tenha ficado boa também. Eu compartilho com vocês os próximos passos e também os caminhos que o canal talvez tome de agora em diante. Um beijo e até mais!